Fala galera, começando aí mais um Aviva Podcast. Estão muito animados, né? Hoje continuamos com a nossa querida Lhama. Lhama. É a cara do menino. A cara do menino. Ficou todo feliz. Tem graça nenhuma. E também com o nosso querido pastor Gerson Moreira. Aê! Abre comigo. Você reparou que eles tiveram mais empolgação com a Lhama do que com o senhor, né? Pois é, deixa eles sentirem só que quer ser pastoreado por uma lhama. Vai comer capim direto. Só cupidão na cara também. Beleza. Pastor, muito bom você estar aqui com a gente. Hoje é o nosso, esse aqui é o quinto, né? Piloto. É o quinto piloto nosso, né? É o outro piloto. E com certeza vai ser uma bênção. Quer perguntar alguma coisa aí, pastor, meu filho? Não, eu só acho que é assim, né? A gente... Sem gracinha, por favor. Tá bom. Calma aí. Que você tá aqui só para enquanto o Gilmar não chega. São os as step. Eu acho assim que tem muita gente que já conhece o senhor, né? Mas não conhece a sua história de vida. Tipo, eu conheço, né? Putz, que o senhor veio de lá, veio pra cá e não sei o que, nananã. Mas tem muita gente que não sabe a trajetória de vida de fato do senhor, né? E, pô, o pastor Gerson, ele tem uma... Bem conhecido aí como Gauchão. Não sei, cara, mas quando a gente fala que é da Central de Trindade, putz, pastor Gerson, você fica até meio... É mesmo, é? Sabia não. Tem um pessoal aí que é bem fã do fã, senhor, fã. Só que não sabe de onde o senhor vem, sabe que o senhor é gaúcho, mas não sabe como que aconteceu, como que o senhor veio parar aqui. Acho maneiro, né, essa apresentação aí. Tá bem, vamos lá, se a gente pode usar alguns minutos. Eu nasci em Canoas, Grande Porto Alegre hoje, 20 quilômetros de Porto Alegre mais ou menos. E o meu pai era enfermeiro, né? Mas ele teve câncer de pulmão e faleceu aos 47 anos. Então minha mãe ficou viúva com 33 anos. E meu pai já tinha levado uma jovem lá para a igreja, para casa. A jovem perdera a sua mãe, só morava com o seu pai, a sua avó. E a avó estava muito doente, e a avó disse para o meu pai, olha, seu Oswaldo, né? Caso eu venha a faltar, eu gostaria que o senhor me prometesse que o senhor vai levar a minha neta para sua casa, para morar com a sua família. Meu pai prometeu, até porque o pai dela, o pai da Helena, era dependente de álcool, né? Uhum. Então meu pai prometeu. E na verdade a avó veio a falecer e meu pai levou a Helena para nossa casa, né? Então ela tinha aproximadamente 11 anos quando ela chegou lá. Eu estava para nascer. Eu nasci, ainda nasceu o Oswaldo mais novo. E quando meu pai faleceu, a minha mãe então ficou viúva com os 4 filhos biológicos e esta filha do coração, né? Como se diz. Então a Helena tinha 15 anos, o Mauro tinha 8, o Jairo tinha 6, eu tinha 4 e o Oswaldo tinha 2 anos. E aí a origem da nossa família, né? Com poucos meses depois, a minha mãe a princípio era do lar, a minha mãe teve de passar a trabalhar, ela se tornou atendente, recepcionista num consultório de médicos e dentistas. Sim. E também ela aprendeu o básico de costura, aliás tinha aprendido no curso de corte e costura da nossa igreja em Porto Alegre. E ela passou a fazer gravatas. E com essas 2 atividades econômicas, foi que ela nos criou e nos sustentou, né? Aí nós mudamos para Porto Alegre, moramos primeiro numa casa nos fundos da casa dos avós, depois moramos com os avós e com tios, enfim. E assim nós fomos criados, né? Caramba, você vê que a vida do pastor nunca foi uma novela, né? Ou uma novela, né? Ou uma novela. Não é uma novela, nunca foi um morango, nem eu nunca foi fácil. Já pensei até escrever um livro, né? Já que um
um livro mais ou menos nesse estilo, teve muito sucesso, inclusive se tornou filme, né? Os Dois Filhos de Francisco. Sim. E eu disse, olha, vou escrever Os Quatro Filhos de Jandira. Era bem capaz de dar um ibope legal. Vai dar um bom filme. Esse com certeza seria um filme, né? Com certeza. Com certeza. Fala. Mas não está fora de questão, não sei para quando, um projeto desse, de escrever um livro, não uma biografia propriamente, mas tipo uma crônicas, né? E uma narrativa, enfim, memórias da família. Eu acho que seria algo interessante, pura e simplesmente por produzir comercialmente, não sei se teria grande aceitação, mas seria uma forma de registrar, porque para nós, pelo menos, foram assim, experiências bastante profundas, bastante marcantes, em que também se percebe bastante a mão de Deus, né? Agora, o pai do senhor já era cristão, pastor? Meu pai não era cristão, não era convertido antes de conhecer minha mãe, né? Tanto que ele foi fumante durante muito tempo, e esse câncer de pulmão que ele contraiu foi consequência dessa dependência do fumo que ele teve durante anos. Mas quando conheceu minha mãe, quando planejaram casar-se, ele converteu-se, abandonou o fumo, enfim, e maneiro. pôde compartilhar com a minha mãe um tempo como cristão. O que eu acho maneiro é que assim, eu não lembro de fato assim o que aconteceu na minha. Até porque eu só tenho 20 anos e não aconteceu nada muito. Tá acontecendo ainda, né? Tá acontecendo, minha vida ainda tá acontecendo, mas eu não consigo, mesmo ainda estando muito perto, uma coisa que com certeza, não só eu, mas muitas pessoas ficam às vezes até pensativas em como isso é possível, é que isso lembra das datas, sabe? E o pior, os nomes das pessoas também, sabe? Porque a gente tava conversando ali, cara, eu não sei quando foi isso, o negócio aconteceu esse ano, cara, não sei que dia que foi, cara, pô, aconteceu tal, mas não, você lembra a data, com quem foi, o nome da pessoa, não sei, talvez até a roupa que o senhor tava usando no dia do acontecimento, isso é muito maneiro. Mas, continuando a falar da vida, né, o senhor teve também uma história no militar, né? O senhor foi da aeronáutica. Na verdade, se for falar da vida, a gente vai preencher algumas páginas desse livro aí nessa narrativa dos 4 aos 18 anos seria a escola, serviço militar, né? Sim. Mas, digamos assim, passando rapidamente, en passant, e a gente pode depois voltar e anota aí, Caio, trabalhar um pouco. Anota aí, en passant, anota. Trabalhar um pouco, né, esses aspectos, mas, por exemplo, em 1965, eu me formei no primário. Naquela época eram 5 anos de primário. Meu Deus do céu. A gente fazia um concurso de admissão para ingressar na segunda parte do ensino fundamental, que era o ginásio, que eram mais 4 anos. E depois vinha o ensino médio, que era curso científico, enfim, ou curso técnico. Que aí já era pensando na profissão, anos. Né? Não necessariamente, era profissionalizante. Eram os 3 anos para completar o curso, o ensino básico, né? Aí você escolhia em que você se profissionalizaria ou... Mais ou menos, dependia do seu exame de admissão. Então, 5 anos de primário. Eu me formei em 1965 no Grupo Escolar Apeles Porto Alegre, na Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre. Aí eu fiz o concurso de admissão, né? No caso, algumas vezes a gente... os pais, a minha mãe no caso, contratava professores particulares para você se preparar para o concurso de admissão, era um vestibular. Eu fiz 2 concursos de admissão, porque você fazia nas escolas que interessavam você. Sim. Tipo, hoje você faria na Unigran Rio, na UERJ, na UFRJ, enfim. Então, eu fiz 2 concursos de admissão para cursar o ginásio. Um na Escola Técnica Parobé, que era a Escola Técnica Industrial Federal. Sim.
e outro na escola técnica Protásio Alves, que era escola técnica comercial, né? Eu fui aprovado nos dois. Mas para você ver como é interessante esse aspecto daquele período, o meu irmão Jairo, que tem 2 anos mais que eu, estava patinando na admissão há alguns anos. Tanto que eu ingressei para cursar o ginásio e ele ficou no caminho. Caramba, que fase, Eu posso falar isso hoje, porque graças a Deus ele deu a volta por cima. Hoje já superou, né? Hoje ele já é mestre em teologia, tá? Eu acho que até quase doutor em teologia, então já me ultrapassou de novo, né? Caramba. Então, né, confidências, mas eu sei que a gente pode comentar aqui. Ah, claro. Né? Então, eu fiz os 2 concursos vestibular, admissão, e passei nos 2. Uhum. E optei pela Escola Técnica Industrial, Escola Técnica Parobé, no caso, lá na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Ali nós cursávamos pela manhã as disciplinas, né, dentro de sala de aula, almoçávamos na escola, e porque a escola tinha assim, um prédio de 3, 4 andares na frente, e lá no fundo, toda aquela mesma extensão do terreno era de oficinas para aulas práticas. Legal, E nós tínhamos uma passarela que ligava, uma passarela coberta que ligava o prédio de aulas teóricas até os galpões de oficina lá no fundo. Era assim, talvez, quase uns 100 metros, né, de extensão, o terreno para o fundo. Então lá nós tínhamos, na escola técnica depois, tínhamos cursos profissionalizantes de 3 anos, técnicos. Eletrotécnica, eletrônica, oficina, metalurgia, enfim. Não tinha desculpa para não saber sair de lá sabendo fazer alguma coisa, né? É nessa época que o senhor era chamado de doutorzinho? Eita, ó. Aí, puxou lá embaixo, hein? Na verdade, doutorzinho era mais um tratamento que eu recebia na igreja. Né? Vocês não sabem, nem o pastor Ezequiel é um pouco mais novo. Eu não sei não. No meu tempo de menino, um menino, um moço até os 13, 14 anos usava calça curta. Usava calça curta. Uhum. Não é bermuda, calça curta não. naquela época era... Calça curta. Ah, calça curta. Até acima do joelho. Os meninos usavam calça curta, era um traje social. Tipo aquele shortinho assim? Não, era mais assim, mais ou menos pelo joelho, por aí, né? Então, usava calça curta. Que fase. Então, eu usava calça curta, a minha mãe comprava as nossas roupas e tal, e eu me lembro de um paletó de azul para azul marinho que minha mãe comprou, e ele tinha num bolsinho esquerdo, assim, tinha tipo um brasão real ou coisa assim. Então, aquele meu paletózinho era... o meu traje coisa de fina, gala. né? Era Coisa o traje Friozinho, de gala. friozinho de Porto Alegre e tal. Aliás, não sei se vocês sabem, mas o clima frio, ele favorece os aspectos da elegância, né? Ah, com certeza. Porque você se veste melhor, você bota mais roupa. Se compõe melhor, né? Então era muito legal. Aí eu usava aquela calça curta com aquele paletó. Isso era top, né? Quando eu vestia a rigor. Os cultos na igreja, por exemplo, especialmente à noite, era com aquele era coisa traje. Fina. Era coisa fina. Imagina. Então algumas senhoras da igreja, dada a minha elegância na vestimenta e também a minha sobriedade. Olha o homem aí, chegou o Roberto. E também a minha sobriedade, as minhas atitudes tipo cavalheirescas, né? Fizeram com que algumas senhoras da igreja me tratassem. É um doutorzinho, que educação. Enfim, eu aprendi educação em casa, mas também aprendi na igreja, na sociedade de crianças, nos embaixadores do rei, na nossa classe de guerreiros, que era a classe de juniores
meninos no caso, né? Então, tudo isso contribuiu para a nossa formação, né? Então, não é de hoje que o pastor, né, tem O jeitão. esse jeito, a elegância, né? O vocabulário rebuscado, não é de hoje. Não, desde os primórdios. Mas aí, vamos lá, vamos ver se a gente continua. Então, eu ingressei no ginásio. Seriam 4 anos de ginásio. Então, 66, 67 foi o meu primeiro ano de ginásio. Só que eu patinei. A partir da segunda série ginasial, seriam 4 anos, eu comecei a patinar. E nessa aí... Patinar? Patinar mesmo? Na escola, tá. Na escola. Eu entendi Ter dificuldade de progresso na escola. Nisso aí eu rodei, literalmente, né? Fui reprovado, literalmente. É complicado. Por 4 anos seguidos. 4 anos seguidos. E ainda perdi mais um ano, que foi o ano em que eu servi o quartel. Caramba. Na Coisa verdade... que ninguém imagina sobre o pastor Gerson. Pois é. Mas eu estou sendo leal e sincero, fazendo a minha culpa aqui. Não, tem que jogar limpo, pode jogar limpo. Mas aí na verdade, eu poderia até ser isentado de servir o serviço militar obrigatório. Porque a minha mãe era viúva, o meu irmão mais velho, Mauro, já tinha vindo para o Rio de Janeiro para cursar o seminário. Eu acho que conseguiria facilmente me isentar do serviço militar. Mas eu fiz questão de servir. Mesmo com todas as limitações e com todas as dificuldades que tínhamos em casa, mas graças a Deus nunca nos faltou o essencial, o alimento, graças a Deus. Bom. Até porque a minha mãe batalhava muito, sempre batalhou muito. Mas mesmo com todas as limitações e talvez até alguma carência, eu fiz questão de servir, porque eu me via ainda como um filhinho de mamãe. Graças a Deus tinha tudo à mão, tinha todos os recursos, né? Especialmente a alimentação. É claro, nenhum supérfluo nós usávamos, não, pelo contrário. Faltava até o essencial. Tinha. Faltavam até itens dentro de casa para o nosso conforto. Até os 18 anos não tínhamos televisão em casa, faltou geladeira por um período, mas o essencial nós tínhamos. Mas mesmo assim eu me sentia um filhinho de mamãe. Então eu queria ir para o quartel para ter diante de mim alguns desafios que me fortalecessem, me preparassem melhor para a vida. Foi um desafio, né? Então, sim, você quis servir para, sei lá, talvez ver qual é de si mesmo, né? Sim. Inclusive, eu me inscrevi na aeronáutica, né? Na aeronáutica. E a aeronáutica, eu precisei fazer prova teórica para ingressar, precisei fazer prova psicotécnica, precisei fazer prova física para ingressar na aeronáutica e ingressei. E servi exatamente um ano lá, janeiro de 1973, janeiro de 1974. Caramba, maneiro. Vou dar lugar ao nosso... Com quantos anos o senhor tomou a decisão de virar pastor? Chamado. Muito bem. A minha chamada data exatamente do dia 25 de agosto de 1977. Confesso que desde a minha idade de pré-adolescência, né, 12, 13 anos, eu já sentia algumas nuances de chamada, né? Deus me incomodava o coração, Deus me falava, mas eu nunca levei muito a sério, nunca enfrentei isso, essa questão de frente mesmo, nunca encarei essa questão com muita seriedade. Mas me vi envolvido na obra de Deus e senti que havia alguma voz de Deus falando comigo nesse sentido. E eu fiquei. Tanto é que primeiro Mauro sentiu a chamada, veio para o Rio de Janeiro. Passados alguns anos, o Jair estava aqui no Rio de Janeiro, sentiu a chamada, começou a cursar o seminário. E eu, então, vinha vivendo com esse conflito, tentando resolvê-lo. E então, em 25 de
agosto de 1977, uma noite muito mal dormida, sentindo uma ansiedade muito grande, um questionamento muito grande, um incômodo muito grande nesse tema. Aí no meio da madrugada eu resolvi encarar o tema, orei, passei a noite em oração e despertando pela manhã, então eu decidi, é isso, eu vou entregar meu Senhor para servir o Senhor. E você, pastor Roberto? Com quantos anos você tomou sua decisão de virar pastor? No meu caso, foi um processo não tão pontual assim como o pastor Gerson colocou, mas foi um processo mais lento, levaram alguns anos, então não foi um período específico. O meu processo começou por volta do ano 2000 e foram mais ou menos uns 3 anos aí, 2000, 2001, 2002, lutando, conversando com Deus, ouvindo o que Deus tinha para mim. E em 2003 é que Deus falou ao meu coração ainda mais e eu decidi dizer sim ao Senhor. Não foi um processo fácil para mim, porque eu trabalhei por 10 anos em missões nacionais, na sede de missões nacionais, e quando trabalhei lá, conheci muitos pastores. Às vezes era chamado de pastor por alguém, e eu dizia que eu não era pastor e nem seria pastor. Então foi um processo difícil para mim, entender que essa era a vontade de Deus para mim. E eu, em 2003, procurei o pastor Gerson, conversei com ele a respeito desse chamado. O pastor Gerson conversou comigo à época, sinalizou a percepção de uma dedicação ao ministério. E durante o ano de 2003, nós tivemos alguns encontros, conversamos. E em 2004, eu comecei a estudar teologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. 2004, foi quando eu comecei. Aqui, o pedestal, ele é bem flexível. Pode colocar perto aí. Não é nem questão de colocar perto, fiquem à vontade. Tá? Ele é bem molinho. Beleza? Beleza. Agora, a nossa ideia aqui hoje, né, é ter equipe realmente ministerial aqui reunida. Tem alguns jovens aí, né? Dá um destaque aí. Calma aí, que chegou aqui pro nosso pastor Roberto. Pastor de Evangelismo e Missões, o nosso ministro de música. É o ministro Gilmar, sinistro. que o pessoal fica chamando aí de gelado, eu brigo com o pessoal, mentira. eu brigo pra caramba, né? E aqui nos trabalhos técnicos, Guilherme Decotê, Júlio Fernando, Caio Carioca dando peso da beleza. Agora é Júlio Fernando, né? E embelezando o ambiente, Júlio Fernando. Júlio Fernando não. Júlio Fernando na verdade, tá piorando, né? Ele tá. Juliana Guimarães, a filha da lenda. A lendinha. A filha da lenda. Então, assim, a gente vai conversar aqui algumas questões. Vocês podem perguntar aí e tal, participar também, tá bom? Tá, Juliana? Juliana falou, não vou fazer nada. Vai perguntar. E hoje não tem assim, tema não? É livre mesmo? Conversar aqui sobre as questões ministeriais. E dentre essas questões, tem uma coisa que eu quero ouvir assim do pastor Gerson, né? Porque assim, pastor Gerson está aqui na igreja 30 anos, né, pastor? 31 e meio. 31 e meio. 31 anos e meio aqui na igreja, 31 anos e meio de obra, né? Como é que o senhor encara essa questão? O senhor se sente chamado para pastorear, mas também para essa obra? O senhor gosta? Teve que encarar na marra? E como é que o senhor se situa aí nessa questão? Vou narrar um sentimento que eu tive exatamente aqui, lá no térreo, digamos aquele ambiente onde hoje é o nosso templo, né? Mais ou menos ali perto do púlpito. Eu tinha comigo um carrinho cheio de brita, eu de bermuda, participando de um mutirão. Idos de 1990. Então, semana passada. Um pouquinho, no primeiro ano de trabalho aqui. Aí eu me tomei com aquele carrinho de brita na mão, carregando aquele carrinho. Eu pensei comigo, não é possível, o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Em Porto Alegre, a nossa igreja, a primeira igreja batista brasileira de Porto Alegre, quando eu me dei por gente, 5 anos e tal, estava sediada na rua Nunes Machado, ali na Zenha, em Porto Alegre.
E nós estávamos construindo o novo templo na Avenida Carlos Barbosa, perto do antigo Campo do Grêmio, o Estádio Olímpico, na Avenida Carlos Barbosa, número 80. Então nós estávamos construindo um novo templo ali, onde era uma congregação. E porque aquele templo lá na Nunes Machado era alugado. Então o que eu quero dizer, desde a minha mais tenra meninice, eu me vi envolvido em obra na igreja. Então eu participava da construção do novo templo lá na Igreja Batista Brasileira Porto Alegre. Então participava de mutirões, como embaixador, enfim. Deixei Porto Alegre no final de 1977, novembro de 1977, para vir para o Rio de Janeiro cursar o seminário. Aqui chegando, estive em contato com meu irmão, pastor Mauro, primeira igreja batista de São Gonçalo, e ele me disse: Gerson, eu vou falar do seu nome para alguns pastores, e depois a gente vê se você vai trabalhar com um pastor aqui em São Gonçalo, numa igreja, ou se você fica aqui na primeira igreja de São Gonçalo. Vamos ver, Deus vai. Eu digo, tudo bem. O Jair já trabalhava com ele como seminarista, né? Então, a princípio, a minha preferência é que eu realmente fosse trabalhar em outra igreja. No dia do casamento Mauro, 15 de março de 1978, depois da cerimônia e festa e tal, a festa foi ali nas dependências da igreja de São Gonçalo, o Mauro já estava para viajar, e antes de entrar no carro com o Nancy para viajar, ele veio: Gerson, eu falei com alguns pastores, nenhum pastor veio procurar você, então é o seguinte, o pastor Sérgio Trujillo, que era o auxiliar da época, do Mauro, ele disse: pastor Sérgio Trujillo vai colocar você ali no trabalho, você vai pregar aqui, pregar ali, tá bem. E eu realmente fui pregar em alguns lugares, como seminarista da primeira igreja batista de São Gonçalo, lá no Salgueiro, onde depois se tornou a igreja Salgueiro e tal. Mas, passadas umas semanas, o Mauro ainda viajando, o pastor Nilson Nobre de Oliveira, igreja batista do Rocha, passou lá em nossa casa, teve uma entrevista comigo e convidou-me para eu pregar na condição de seminarista na igreja batista do Rocha. Preguei lá na igreja batista do Rocha em abril de 1978. Preguei à noite, tal. No domingo seguinte, tinha um programa de cruzada evangelística no Caio Martins, com um pastor americano. E aí, lá no Caio Martins, encontraram-se comigo o pastor Nilson Nobre de Oliveira, a esposa irmã Nilda, o pastor Renato Botelho Guimarães, que não era pastor à época, pai do Fábio Guimarães, e a mãe Sônia Guimarães. Encontraram-se comigo no Caio Martins, e o pastor me comunicou: Gerson, você pregou lá na igreja domingo passado, e hoje de manhã, na Assembleia da Igreja, a igreja decidiu convidar você para ser seminarista da igreja. Eu acho que eu devo ter pregado bem, né, naquele domingo. Naquele domingo de abril. Aí eu passei a partir do domingo seguinte, eu fui para a igreja Batista Rocha e me tornei lá, o pastor me deu a incumbência de eu trabalhar com a juventude. E eu comecei a trabalhar com a juventude. A igreja Batista Rocha, ela tinha o seu templo, quem está subindo a Avenida Maricá, depois da Praça do Rocha, à esquerda da Avenida Maricá, 150, 200 metros para dentro ali do bairro, à esquerda da Avenida Maricá. Mas a igreja já estava começando a construir, estava na fundação daquele templo novo ali. Uhum. Então, o que eu quero dizer? Eu cheguei na igreja Batista Rocha, a igreja Batista Rocha em construção. Inclusive, eu tenho foto da primeira laje, e eu estou com um saco de cimento nas costas, enfim, da primeira laje batida ali na igreja Batista Rocha, do templo novo. Então, vamos lá. Eu saí de Porto Alegre, e agora em campanha de construção, e agora estava em campanha de construção na igreja Batista Rocha. Fiquei os 4 anos de seminário, fui chamado para ir para a primeira igreja Batista de Guarapari. Cheguei na primeira igreja Batista de Guarapari em junho de 1982. Fiquei um ano como pastor e nós vimos a necessidade da construção de um edifício de educação religiosa.
E eu desafiei a igreja a começarmos a construção de um edifício de educação religiosa. Em maio de 1984, começamos a construção do edifício de educação religiosa. Um edifício com 15 salas, banheiros, sala de zeladoria, casa de zeladoria, cantina, terraço. E construímos ali por 5 anos. De maio de 84 a meados de 89. Então, quando eu saí de Guarapari, ficou o prédio pronto e mobiliado lá. Está lá até hoje, graças a Deus. É uma excelente lembrança que eu tenho. Então, Porto Alegre construindo, Rocha construindo, Guarapari construindo. Cheguei na Central Trindade, essa imensa construção, e nem a primeira laje estava completa. E eu com aquele carrinho de brita na mão me perguntei, o que é que eu vim fazer aqui? Eu vou ter muitos anos de construção pela frente. E tem sido muitos anos. Eu posso quase dizer que foram muitos anos, né? Porque hoje, graças a Deus, a gente está aqui na fase de acabamento, quase não se precisa colocar mais a mão na obra, né? Mas já fizemos muitos mutirões, irmão sabe disso. Mutirões e mutirões. Houve mutirões que nós iniciamos aqui às 10 horas da noite, fomos até às 3 horas da manhã. Né? Então construímos mutirão ali, compramos o lote em Jardim Guaxindiba, Terceira Igreja Batista Trindade, preparamos o lote, construímos o templo, as salas, tudo ali, né? Então, Bom Retiro também, né? Jardim Bom Retiro. Bom Retiro, compramos e administramos um bocado da construção lá. O que eu tenho visto? Então, eu estou aí completo em março do ano que vem, 40 anos de ministério. 7,5 em Guarapari e mais 31,5 aqui, seriam 38 anos, né? 39 anos, na verdade, e são 38 anos de construção, 37 anos e meio de construção, 38 anos de construção. Então eu já assimilei a ideia de que eu sou tipo um Neemias. Sou tipo um Neemias. Porque Neemias foi chamado a reconstruir os muros de Jerusalém, mas, na verdade, ele foi chamado a construir a consciência nacional, a consciência espiritual do povo. Né? Então, esse misto aí, né? Então, eu me entendo como alguém que Deus levantou nesse sentido, e eu dou graças a Deus por isso. Porque o desafio não foi pequeno, não tem sido pequeno, mas Deus tem nos abençoado e nos ajudado nessa tarefa. O irmão compartilha comigo há alguns anos, pastor Roberto também. Quantas campanhas de construção nós fizemos aqui? Muitas. Quantos painéis de desafios que se tornaram as nossas estratégias aqui para a construção. E eu dou graças a Deus que muitas vezes Deus trabalhou no meu coração, vamos trabalhar nesse sentido, vamos trabalhar. E é um painel, é outro painel, é outro painel, e a igreja bem-vindo. E mesmo nesse período, fizemos outras aquisições, criamos congregações que se tornaram filhas, novas igrejas, e tantos desafios paralelos. Né? A própria equipe ministerial, colegiado, é um desafio paralelo, mas que foi, tudo isso foi formado paralelamente ou concomitantemente com esses desafios materiais de construção. Então, eu só tenho a dar graças a Deus. A construção é física, mas de repente a construção física é só um vislumbre, né? Sim. Do que já foi construído espiritualmente, né? Por aí mesmo. Bem. Ó, pode falar, nesse pode caso falar, de construção, logo que eu cheguei aqui em Central de Trindade, eu pude acompanhar umas fotos, né? Do aniversário de 40 anos da igreja. Então, fizeram um vídeo com as fotos e tal. E eu, sem ser, sendo membro da igreja há pouco tempo, eu pude me emocionar com as fotos que eu vi. Sabe, o falecido irmão Wagner, novo lá no meio da obra, ver umas pessoas assim, realmente algo muito emocionante. Foi para mim, Euton, dirá as pessoas Isael que fazem Barbudão. parte,
dessa obra, desse projeto. Realmente é algo muito, muito tremendo, e eu fiquei assim, muito emocionado quando eu vi as fotos, e realmente é uma vitória, né? A gente vê um templo desse tamanho, a quantidade de pessoas envolvidas, né? E chegar aonde chegou. Então Deus, a gente pode perceber assim nitidamente o poder de Deus se manifestando, né? Só para os irmãos terem uma ideia de como isso marca a vida da gente, né? Eu me imagino, os anos passando, se Deus der a oportunidade, conforme aprouver a Deus, construir a nossa vida, mas eu me imagino, digamos, daqui a uns anos, aposentado, enfim, em outro lugar, vindo aqui, visitando a igreja aqui, vendo esse templo, imaginando, poxa, como foi o dia a dia disso aqui, né? Por quê? Porque eu já fui em Guarapari algumas vezes e eu me lembro que numa das últimas vezes que eu fui, até com alguns irmãos daqui, nós entramos lá no templo, entramos nesse prédio, aí fomos lá numa das salas onde é hoje o gabinete pastoral, né? A nostalgia que rola. Aí eu fui lá no terraço, olhei lá do terceiro andar, lá aquele terraço e a visão, eu digo, poxa, como Deus é bom e como Deus usa a gente e marca a vida da gente através dessas lutas, né? E eu me emocionei, os meus olhos encheram d'água, né? Eu imagino também aqui, né? Para quem acompanhou o dia a dia aqui, o desafio de cada período, mas eu louvo a Deus por isso. Só a gratidão. Uma coisa interessante, o senhor fala de Guarapari, né? Eu tenho muitos parentes lá no Espírito Santo. Aí, até hoje, o senhor está aqui há 32 anos e meio, né? Como o senhor disse, 32 anos e meio. Até hoje, quando eu vou no Espírito Santo, aí eu falo pro pessoal, não, eu trabalho com o pastor Gerson. Gerson Guarapari? Lá o senhor ainda é o Gerson Guarapari, né? Mas 30 e poucos anos depois, as pessoas ainda lembram do senhor no Espírito Santo como um bom pastor, né? Então o testemunho foi intenso lá também, 7 anos, mas que durou 30, né? Graças a Deus. A obra foi 7, mas o testemunho durou 30, né? A obra lá foram, o ministério 7 anos. 7,5. 7 anos. Aí, pastor, o senhor falou também da construção da equipe ministerial, né? E aí a gente está aí hoje também trabalhando na igreja. Para mim é uma grande honra trabalhar na igreja, né? O pessoal sabe disso aí, que eu gosto pra caramba. E para o senhor, como é que foi essa construção assim da equipe? Trazer o Roberto, o Fábio, ministro de música, né? Keila, André, Rubens, Lucimeia, né? E Gilmar agora, a construção da equipe ministerial. O senhor estava sozinho e depois o senhor começou a ter ajuda, né? Sim. A gente sempre compartilhando, né? Especialmente com os líderes mais próximos, né? Diáconos, né? Os oficiais e diretoria da igreja, né? Então, o primeiro que veio a compor nossa equipe foi o irmão pastor Ricardo, né? Que na verdade, na época, era formado em teologia, mas que ainda não era pastor, né? Então foi o primeiro que compôs a nossa equipe, foi o primeiro que a igreja convidou a participar conosco, antes ainda da ordenação ministério pastoral. E aí ele trabalhou conosco, trabalhou na área de evangelismo, trabalhou na área de educação religiosa, né? E foi bom, o companheirismo dele, contar com ele foi bom. Passou um período, aí nós chamamos para junto de nós, foi o pastor Fábio Guimarães, né? E o pastor Roberto Teles, foi o mesmo período, né? Sim. Aí conversamos com os diáconos, com a diretoria da igreja, enfim, refletimos sobre esse tema e acabamos decidindo desses dois irmãos comporem a nossa equipe ministerial, né? Também começaram a trabalhar, ali passou o tempo, o pastor Fábio começou a trabalhar na área de família, né? E o pastor Roberto na área de evangelismo e missões. Depois o pastor Ricardo nos deixou, né? Assumiu uma outra igreja. Nós esperamos um período, enfim, era um período em que nós queríamos ouvir a voz de Deus e entender o que Deus acenava. Também foi um período em que nós tinha nos deixado a ministro de música, né?
Não, porque ministro de música nós tivemos a Keila, o André, a Lucimeia, o Rubens, né, todos esses também nos deixaram segundo aquilo que entenderam ser a voz de Deus e partiram para outros ministérios, né? Sempre que ficamos sem um ministro nessa área também, pedimos a Deus que tivéssemos um novo obreiro conosco para essa que é uma das áreas importantes da igreja. Pastor Fábio então nos deixou e nós ficamos ao mesmo tempo num período sem o pastor Fábio na música e sem na família e sem um ministro da área de música também, né? Foi então que nós, primeiro o irmão Gilmar foi abordado pela comissão, mas seus caminhos estavam um pouco distantes daqui, né? Lá na primeira vez. Está um pouco distantes daqui. E então foi quando eu abordei o irmão, né? Entendemos que Deus nos acenava desta forma, eu dou graças a Deus. Afinal, faz quantos anos faz isso? Eu fui ordenado em 2013. 2013. Então 11 de novembro de 2013. 8 anos. Vamos para 8 anos 8 aí. anos. Então, faz 8 anos. E aí, o irmão veio compor nosso ministério e, pela graça de Deus, passado pouco tempo, já que o irmão Gilmar tinha tomado outros caminhos, definido outros caminhos, mas aprove a Deus depois uma construção que não era que nós imaginávamos. O irmão Gilmar ficou livre novamente. Nós entendemos que era um nome indicado por Deus, né? Nós, a comissão, a igreja. E agora, dia 1º de junho, Gilmar completou 5 anos. Pelo que ele disse, está tudo bem, tá feliz, né? O que ele disse aqui. Fala aí, Gilmar. Como disse o Pirão, para o alto e avante. Mas eu dou muitas graças a Deus. Muitas graças a Deus. Porque todos cometemos erros, todos fazemos avaliações, às vezes inadequadas, não tão corretas. Mas eu dou muitas graças a Deus, porque Deus tem nos abençoado na formação desta equipe ou destas equipes, já que tem diversas formações ao longo do período, né? Então, Deus tem nos abençoado, né? Não tem tido frustrações maiores, não tem tido problemas de liderança, graças a Deus. Os obreiros que têm servido conosco têm sido bênçãos, têm chegado, têm trazidos por Deus, têm tomado o seu caminho à frente, também no entendimento deles, conforme Deus os orienta. E eu diria, não vou dizer que não há nenhum tipo de dificuldade, não, ao longo da caminhada, ou uma outra dificuldade, mas Deus tem abençoado, Deus tem sustentado. Eu dou graças a Deus pelas equipes que conseguimos formar e pela formação atual da equipe, eu dou graças a Deus também. Legal. Alguma coisa aí, galerinha? Estão tranquilo aí? Paz. Pastor Roberto, e aí, Pastor Roberto, como é que é fazer parte dessa equipe aí? Como é que você se enxerga, se vê, gosta e tal? Quais são suas atribuições e tal? Então, eu quero também registrar, né, porque quando eu cheguei à Central de Trindade, foi na época do pastor Francisco Batista Neto, ele era pastor da igreja à época, então eu acompanhei a chegada do pastor Gerson, morei na igreja, e eu tive o privilégio de fazer parte do primeiro grupo que ele batizou aqui na igreja. Então, eu nem imaginava. Tem mais essa. Tem essa. Então, eu tenho... completei agora em maio 31 anos de batismo, batizado pelo pastor Gerson. Não imaginava que haveríamos esse futuro, que teríamos esse momento que estamos vivendo hoje. Então, foi totalmente diferente. E eu dou graças a Deus, porque todo o processo nessa caminhada tem sido orientado por Deus. Eu dou graças a Deus pela confiança que o pastor Gerson tem no ministério, nesse ministério auxiliar, caminhando juntos, atuando na área de evangelismo, de missões, de discipulado também, que é uma outra área que foi surgindo, a demanda foi crescendo. E graças a Deus por isso, a gente tem contemplado, com a graça de Deus, os frutos desse ministério
primeiro o ministério do pastor Gerson, caminhando ao longo desses quase 32 anos. E depois também, ao longo desses últimos 11 anos, que foi mais ou menos isso, né? Pastor Ricardo esteve servindo um pouco mais de tempo, mas nesses últimos 15 anos, mais ou menos assim, esse colegiado, e eu tenho visto com gratidão ao Senhor, o crescimento da igreja, o avanço da igreja, e temos sido instrumentos do Senhor nesse tempo para abençoar tantas vidas. Então eu dou graças a Deus pela atuação, pela confiança da igreja, pela dedicação, por muitos irmãos envolvidos na obra do Senhor, e a gente dá graças a Deus por isso. Isso é muito bom. Você, Gilmãozão, como é que é estar aqui na Central Trindade? Eu sempre costumo dizer que estar em Central de Trindade é estar em lugares altos, né? Fazer parte da equipe ministerial do pastor Gerson, juntamente com o pastor Ezequiel e Roberto, é assim, um presente de Deus. E como o Roberto falou, né, eu também não... Eu meio que tinha dificuldades com o convite que me... com as orientações que me davam, né? Por que você não vai para o seminário fazer seminário de música? Eu falei, tá louco, isso não é para mim. Os meus planos eram outros, enfim, não era um plano meu, não curtia isso. E aí, aos 30 anos que me veio esse chamado, né, uma inquietação de querer estudar algo na música, mas não sabia o quê. Aí comecei a orar ao Senhor, justamente com o pastor João, da minha igreja, Batista Bairro Merinda. E temos um processo de oração e Deus foi me mostrando que era o seminário. Para lá eu fui. E depois que me formei, o primeiro ministério foi em Belford Roxo, de 6 anos e meio. Logo depois, Deus nos trouxe para a PIB de Brasilândia, que foi um ministério de 1 ano e 8 meses. E logo depois, nós viemos para cá, né? Então, como eu já falei com o pastor Gerson e alguns de vocês, né, realmente estar em Central de Trindade foi algo assim tremendo que aconteceu na minha vida, né? Eu sempre tinha assim, a minha asa arrastava para Central de Trindade. Até porque da primeira vez que a comissão entrou em contato comigo, meu coração bateu muito forte, porque eu já conhecia, né, a igreja, pelo fato de tocar no Libertação, né, em 89 a 91. E quando eu vi essa possibilidade, meu coração tremeu muito, mas eu falei para mim mesmo, baixa a bola e vamos ver se é isso mesmo. E aconteceu que na época as coisas não tomaram outros rumos, né, e tal. Mas quando futuramente, né, as coisas se confirmaram para poder vir para cá, realmente foi assim, algo de Deus na minha vida, né? E é muito bom participar desse ministério, de perceber o alinhamento do Senhor, né? Naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, naquilo que Deus coloca para o pastor Gerson e a gente, através da sua orientação, essa afinidade que nós temos. Então, assim, realmente é um presente de Deus. E estamos aqui até Deus permitir, não sabemos quando, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai para frente, trabalhando, buscando fazer o melhor, né, para poder atender e ajudar o pastor Gerson naquilo que precisa, a nossa igreja. E é muito bom fazer parte desse ministério aqui, desse colegiado do pastor. Uma coisa que eu acho que vale a pena, né, a gente ressaltar é que, assim, talvez isso seja bem percebido, mas que o clima nosso, né, de trabalho aqui na igreja é muito bom, né? O nosso clima aqui de trabalho, de ministério, de respeito, é muito bom. Às vezes a gente vê outros colegas em outros ministérios, né, que tem alguns problemas e tal, de relacionamento. Não dizer que nós somos perfeitos, né? Não somos, como o pastor já falou. Mas e eu não tive experiência em outra igreja. Então a primeira vez que eu trabalho na igreja especificamente é aqui. Eu já trabalhei em empresas com clima excelente e já trabalhei em empresas com clima péssimo, né? Muita testosterona, muita briga, muito palavrão e tal. Mas assim, aqui na igreja, além da gente trabalhar com algo, né, que é espiritual, que tem a atuação do Espírito Santo no nosso dia a dia, a gente tem um relacionamento muito bom, né? Então é um testemunho assim do que é real, né? Do que acontece aqui na igreja, que eu acho que é essencial. O clima de trabalho, até com os zeladores, com toda a equipe, né? É muito bom. Fala, Roberto. Eu só quero também destacar que nós hoje somos essa equipe ministerial. Mas ao longo dos 50 anos da igreja, né, a igreja vai completar 50 anos em dezembro, quantos homens e mulheres foram vocacionados aqui? E eu vejo com gratidão, pastor Gerson, que a nossa igreja é um celeiro de vocacionados.
Nós estamos aqui hoje, mas quantas pessoas já estiveram aqui entre nós, foram vocacionadas, tanto ao Ministério Pastoral, quanto à educação religiosa, quanto à música, passaram aqui, serviram ao Senhor aqui e servem ao Senhor em outros campos hoje. Então, muitas pessoas passaram e a gente dá graças a Deus por essas tantas vidas que estão servindo no reino de Deus ao longo desses anos. Também, com certeza. Gostaria também de acrescentar, né, que quando o Roberto falou sobre essa questão de celeiro, a gente percebe uma característica muito forte que nossa igreja tem, que muitas outras igrejas que tiveram, perderam ou já não tem mais, que é a questão de você trabalhar o discipulado, oportunizar as pessoas a fazer o trabalho, né? Então, eu sempre falei isso, que uma das coisas que me marcou muito no primeiro culto que eu participei aqui na igreja, no domingo pela manhã, porque quando eu vinha com Libertação, eu só tocava no domingo à noite, porque era o dia deles fazerem um louvor, né? Acho que era o último domingo, ou o quarto domingo. Mas o primeiro culto que eu participei aqui na igreja pela manhã foi quando a gente chegou aqui com o ministro de música. Cada banda tinha um domingo, né? Um era Bonança, outro Adonai, então, outro Libertação. Quando chegou no elemento do culto de dízimos e ofertas, assim que acabou de cantar um hino, eu comecei a ver aquele monte de gente lá pra frente, eu meio que não entendi nada não, né? Aí daqui a pouco o pastor Gerson falou assim, gratidão. Aí o pastor Gerson, fala meu irmão, 30 pessoas, todas as pessoas tiveram voz. Eu acho que isso é muito importante numa igreja, porque a pessoa fala, ela pode testemunhar assim, como que é a sua igreja? Na minha igreja tem voz. Ainda que aquela pessoa vai falar todo domingo a mesma coisa, bênçãos, ela vai ter oportunidade de poder falar, né? Então, assim, poucas igrejas eu vejo um adolescente ser chamado para poder orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai, em nome de Jesus, amém? É isso. Aqui ele ora. Na velocidade do WhatsApp na agora. Quase na velocidade da luz. Poucas igrejas eu vejo o pastor liberando o púlpito para os adolescentes pregar no culto de quinta-feira. Sabe? De 17, 18 anos. Então, Exato, também. Esse celeiro se dá pela oportunidade. E essa é uma característica de uma igreja que trabalha o discipulado. Discipulado, ele é muito importante porque você tem que levar a pessoa, conduzir a pessoa a conseguir fazer algo na sua excelência, mas desde o seu início. Tropeçando aqui, né? Aí você vai lá, conversa, olha, mais ou menos assim, a pessoa vai se aperfeiçoando. Então, por isso que essa igreja é um celeiro, porque é uma igreja missionária e ela tem essa característica, né, dessa simplicidade. A nossa igreja Central de Trindade, ela tem uma fachada suntuosa, né? Agora, né? Não, agora. Sim, mas quando você entra, assim, essa é a minha experiência, quando você entra, você está numa igreja simples, né? Não é um simples como é o Evangelho. É simples e profundo, né? Porque o Evangelho ele é simples de ser entendido. Então, essa simplicidade que a igreja tem é uma característica assim, que me tocou muito, e por isso que ela é um celeiro, porque ela trabalha o discipulado e oportuniza as pessoas, né? Isso é muito importante. Muito importante. Tem um aspecto aí também, que é algo que eu já comentei com o pastor Gerson, eu falo com o pastor Gerson o seguinte, olha, eu creio que Deus nos honra pela fidelidade que nós temos à palavra, né? Então, aqui a gente preza a palavra, né? E há pouco tempo tem uma pessoa frequentando a nossa igreja e falou, não, a palavra é muito boa e tal, né? Então a gente tem já comentei isso com o senhor, né, de algumas situações que a fidelidade à palavra, que eu acho também uma marca da nossa igreja, na marca do ministério também do pastor Gerson. Também. Acho que é buscar seriedade na abordagem que se faz da palavra de Deus, né? Pregar a palavra com fidelidade, com seriedade, porque isso aí, em que pese nem sempre você ouça comentários interagindo sobre isso, ou dando um feedback sobre isso, né? Mas quando procura-se trabalhar assim, com certeza os frutos virão, né? Os frutos virão. Em tempos em que tanta coisa tem sido criada como artifício para conquistar-se adeptos, né? Para se ter resposta, eu acho que a fidelidade com a palavra é muito importante, um tema muito sério. Agora, com a pandemia, a gente falou, né, um pouco da história do pastor, que se mistura muito com a história da igreja, né, com a nossa história, né, eu que estou aqui muito criança, quando o pastor Gerson chegou eu tinha 17 anos, né, logo depois eu servi o quartel. O primeiro contato que eu tive com o pastor Gerson foi na festa
A festa tradicional nossa Na aqui, Papu? na Papu. Na Festa de Papu. missões locais. Festa de missões locais. Primeiro contato que eu tive com o senhor lá. E logo depois serviu o quartel e tal, então ele tem essa caminhada. Mas agora a igreja entrou no mundo digital, né? Estamos na internet, né? E aí, como é que a gente vê ministerialmente essa mudança, né? Aí vocês podem, os três, falar aí sobre essa questão nova aí da internet, que a gente tem novas ferramentas, né? Às vezes novas atribuições, né, Roberto? De acompanhar, de ver, de anotar pedido de oração e tal. Mas como é que vocês veem aí a entrada da igreja nessa área assim da internet? Eu confesso que a princípio me assustou bastante, né? Me assustou bastante. Porque não sou aquilo que pode se chamar de high-tech. Eu acho que o high-tech aqui é você. É o pastor Ezequiel, né? High-tech são eles aí, ó. Esses caras aí, ó. Então, me assustou bastante. Hoje, eu procuro ser mais natural. Né? Procuro ser mais natural. Não procurei buscar técnicas propriamente, procuro ser mais natural, que eu acho que é o melhor caminho, né? Mas tem sido bom. Eu acho que tem havido crescimento. Eu dou graças a Deus quando também percebo algum feedback, né? Do polo receptor, né? As pessoas dizendo que estão acompanhando, as pessoas interagindo, comentando a mensagem, comentando o culto, as pessoas aderindo ao culto, né? Eu acho que nós temos muito que crescer ainda, mas eu tenho dado graças a Deus. E questões mais técnicas ou da linguagem propriamente dita da internet, aí eu procuro me cercar de conselheiros, né, de pessoas que têm uma linguagem um pouco mais... dominem um pouco mais essa linguagem. Né? Um deles é o irmão mesmo, o pastor Ezequiel, né? Me fio muito no irmão. Por exemplo, essa inovação aqui é uma bênção, né? Eu não pensaria nisso, né? Mas então, eu acho que uma das grandes virtudes de alguém que está numa condição de liderança, e o Rick Warren coloca isso num dos seus livros, né, Igreja com Propósito, é você se cercar de assessores que venham acrescentar. Se você não domina determinadas áreas, é uma virtude que você consiga se cercar de assessores que dominem as mais diversas áreas e que contribuam positivamente para você crescer. Então, existem N áreas que eu não domino, né? Mas eu tenho, de certa forma, de servir em todas, de alguma forma. E eu sou o líder, de maneira geral, sou o líder da equipe toda. Então, se eu tiver bons assessores, eu vou ser abençoado pelo trabalho deles. Por exemplo, né? Na área de juventude, o irmão é um dos nossos auxiliares, louvado seja Deus por isso. Na área de embaixadores do rei, né? Na área, o irmão tem ajudado também na área de tecnologia, né? Som, imagem, outros que têm sido levantados, graças a Deus, o Carlinhos, a Janaína, né? Os jovens que têm nos ajudado a servir, o Guilherme está aí no som. Embora muitas vezes a gente pegue no pé e cobre, reclame, né? Insista, mas é para o bem da obra, né? Então nos cercamos de bons assessores. Graças a Deus também o trabalho com casais aqui na igreja cresceu, né? Impulsionado, né? Também pelo desafio que a princípio sentiram, né? A irmã Gleice, o irmão Marcelo, o irmão Ari Osvaldo, né? Irmã Ana Lúcia, enfim, outros casais. E foi aí que nós ampliamos também o nosso trabalho com o grupo de integração da família cristã. Mas para o que eu não tenho tantas ferramentas como esses irmãos têm. Então esses assessores se uniram a nós. E eu louvo a Deus pelo trabalho que a gente tem conseguido realizar nesses quase 20 anos já, no GFC,
e do que se plantou e do que se tem colhido, graças a Deus, né? O pastor que veio pregar aqui agora no mês do lar, falou, não, eu aceitei a Jesus no encontro de casais da Central de Trindade, né? Foi, né? Foi, é. Assim. Então acho que todos nós temos, digamos, as nossas capacitações, as nossas habilitações, mas ao mesmo tempo temos as nossas limitações, né? Então a gente não domina todas as áreas, né? Agora, quando, pela graça de Deus, você consegue ter bons assessores próximos de você, que dominem algumas áreas que você não domina, e você dá uma certa liberdade para eles trabalharem e para contribuírem, aí o seu trabalho se amplifica, né? E é muito mais abrangente. E eu dou graças a Deus por isso. Quer falar, Roberto? Evangelismo na internet agora? Então, essa questão da internet, para mim, tem sido um grande desafio. Nós entramos meio que na pressão para esse novo momento. Foi uma alternativa que se tornou uma alternativa muito importante, fundamental, para a gente conseguir continuar prestando culto e proporcionando essa oportunidade às pessoas que não podiam e ainda não podem vir ao templo. Então, eu vejo como um grande desafio para a gente abraçar. E eu dou graças a Deus que nesse período que a gente tem investido muito nessa ferramenta, a gente tem conseguido alcançar muito êxito. Claro que a gente tem que sempre avaliar, refletir, considerar e ajustar e aperfeiçoar. Louvo a Deus, pastor Gerson, porque o senhor como líder tem considerado e tem apoiado investimentos diversos nessa área, não só na questão tecnológica propriamente dita, mas de proporcionar à igreja, de um modo geral, a abraçar esse desafio e a viver essa realidade. Muitas pessoas estão envolvidas atrás das câmeras, muitos irmãos envolvidos nas dinâmicas do culto. E dentro dessa questão do evangelismo, a gente tem tido a grata surpresa de termos pessoas aceitando a Jesus Cristo através da internet. Tivemos pessoas que já publicaram a sua decisão, que já compartilharam no chat dos nossos cultos, que já nos procuraram, e nós damos graças a Deus por essas vidas que têm sido alcançadas através dos cultos da nossa igreja. Então, sim, continuamos evangelizando através dos nossos cultos e também o ministério de discipulado, mesmo com esse momento novo que a gente tem vivido, não parou. Então, nós temos várias pessoas sendo discipuladas e um dos estímulos do discipulado é o evangelismo, e a gente tem tido retornos preciosos de irmãos e irmãs testemunhando de Cristo e alcançando pessoas para Jesus. Então, é um dos movimentos, né, da ação evangelística, e nós damos graças a Deus por isso. Também nós realizamos especialmente ano passado, uma ação muito interessante que foi o Louvor na Sua Porta, que foi uma ação que mobilizou um grupo da nossa igreja para visitar os nossos irmãos idosos, os nossos irmãos enfermos, novos crentes, que na sua grande maioria não podiam vir ao templo. Nós fomos até eles, é claro que com todo respeito às orientações de distanciamento e de segurança. Nós íamos nos portões das casas, cantávamos louvores, orávamos com essas pessoas. Nós realizamos mais de 100 visitas nesse período do ano passado, né? Entre agosto e novembro do ano passado. Nós damos graças a Deus por isso. Então, uma outra ferramenta também que Deus nos proporcionou, porque ao visitar os membros, visitamos também as suas famílias, seus vizinhos, os vizinhos, e os testemunhos têm ecoado. Graças a Deus por isso. Fala, Gil. Então, a chegada da internet na igreja foi bênção, né? Tem sido bênção, mas assim, falando especificamente da música, o louvor continua. Mas me faz muita falta não poder ensaiar o conjunto feminino, né? Sinto muita falta das irmãs, creio também que elas também sentem muita falta. Né? Os irmãos do nosso coral também, né, sentem muita falta, também sinto não poder estar ensaiando com eles.
Coro madrigal, né? Também a gente não tem ensaiado. E quando começou a pandemia, eu fiquei muito frustrado por não podermos fazer o musical de Páscoa com os jovens adolescentes. O musical já estava quase pronto. E eu acredito que esse é o meu quadrado, sabe, assim, de trabalho, musicais. Isso mexe muito comigo. E lamentavelmente, por causa da pandemia, a gente não tem tido essa oportunidade de fazer esse trabalho agora. Mas, através da internet, o Ministério de Louvor continua atuando, né? Já funcionamos com um grupo bem reduzido de pessoas pela questão das orientações. E aos poucos nós estamos voltando aí novamente com um grupo maior, né? Com a formação maior, conforme de costume nós fazíamos. Mas, realmente, a internet é algo que chegou para poder nos abençoar muito. Para deixar a igreja interligada, né? Com aquelas pessoas que não podem vir, né? Para que elas possam ser alcançadas pela palavra, para que possam conseguir cultuar juntamente conosco. Mas a nossa oração é que tão logo, né, todos possam voltar, né, para que a gente possa ter a nossa igreja na sua totalidade da membresia. E a transmissão ela possa continuar abençoando aquelas pessoas que realmente não poderão vir para a igreja ainda, né? Acho que não dá mais para ficar sem a transmissão, né? Entendeu? Uma coisa que a gente pontuou no outro podcast semana passada foi que a transmissão, a configuração, na verdade, da transmissão é justamente para a igreja em si, né? O pessoal, as pessoas que já fazem parte do corpo da igreja, para possibilitar essas pessoas continuarem em casa sem perder, né, o culto, sem não ter o culto, e a igreja fica de porta aberta para o perdido, para quem está na rua, para quem precisa de fato da mensagem. E a gente até falou no podcast com o pastor Eduardo que isso configura a igreja como um serviço essencial, né? Porque isso salva vidas. Então, salvar vidas é essencial. Mas a manutenção também é essencial, né? A manutenção também é essencial. Uma coisa interessante que um dos convertidos, né, que foi o Bruno, que agora já é o pai do Mateus, segunda-feira nasceu o filho do Bruno. Nasceu, Mateus, E ele como o pastor Roberto falou, ele aceitou a Jesus online, né? Aí veio aqui, preencheu a ficha, começamos a caminhar com o discipulado e tal. E ele veio no culto uma quinta-feira, né? Quinta-feira que é um culto que eu particularmente gosto muito do culto de quinta-feira. E o culto não é simples, né? Bem assim, perto, né? E ele veio no culto de quinta-feira, sentou, tinha pouquinhos irmãos na igreja, né? Por causa da pandemia e tal. Aí ele falou assim para mim: pastor, online é bom, mas presencial é muito melhor. Aí ele falou comigo, testemunhou. Então tem essa questão da comunhão, né? Do encontro da igreja, que a gente hoje está impossibilitado de fazer plenamente, né? Mas em breve a gente retorna aí. Com relação à internet também, o trabalho de juventude é bom, a galera gosta, mas eu acho que a gente já está numa overdose de internet. Então, às vezes o jovem ele não quer participar da programação, os PGM e tal, que já estuda, né, na internet, já tem aquela vivência ali e tal. Mas aí tá atravessando um momento assim, para a internet no trabalho da juventude meio Na difícil, verdade, né? irmão, sabe que eu já ouvi comentários da sociedade de modo geral e também no meio empresarial de que aquela ideia que se formou nesse último ano de pandemia, aquela ideia que se formou de que tudo ia se tornar home office, online, enfim, já está tendo uma reviravolta. Mesmo empresas estão repensando se realmente vão caminhar mais objetivamente para só terem home office e via online. Por quê? Porque já estão percebendo também o adoecimento de pessoas devido a esse distanciamento, a falta de contato, o permanecerem em casa o tempo todo, o misturarem inadequadamente trabalho com lazer e com a família participando de tudo.
Enfim, isso já está sendo repensado, sabe disso? Não, estou ouvindo agora. Estou ouvindo agora. Já está sendo repensado. Fala, Ju. Num podcast anterior, vocês foi falado sobre chamado. Aí o Eric até citou a diferença entre chamado e função. E aí eu me pergunto, eu lembrei ao ouvir o podcast que há um tempo atrás a Zé passou no Rediar um vídeo onde aparentemente tinha uma mulher e ela estaria de frente para Deus, e aí ela estaria se sentindo, ela não fez muito pelo reino, ela se sentia que não estava merecedora de estar naquele lugar. Aí o cara, interpretando Deus, ela mostra a ela que as coisas simples que ela fez foram muito maiores do que ela imaginava. Aí vem a minha pergunta, considerando tudo isso. Todos nós temos um chamado específico. A segunda é, o seu dom pode ser o seu chamado ou o seu dom é só um meio para cumprir o seu chamado? E aí, quem quer falar? Foi profundo, hein? Super profundo. Eu acho que existe uma noção, né, do sacerdócio de cada crente, então todos nós fomos chamados a servir, né? E para mim, uma honra muito grande, não só hoje como pastor, mas já era antes. Eu já trabalho com jovens já há 20 anos, quase 20 anos, 20 e poucos anos, e sempre foi muito bom servir ao Senhor. A gente estava conversando aqui hoje também sobre como a pessoa serve com aquilo que ela estuda, conforme ela foi se preparando, né? Então, eu acredito que, assim como Paulo, né, que educado aos pés de Gamaliel, cidadão romano, Deus pega tudo aquilo que Paulo era e usa na obra. E assim também ele nos usa. Então, independente do que você estude, se você não estudou teologia, nem educação religiosa, nem música, mas estudou arquitetura, estudou biologia, né, a sua vida está a serviço do Senhor onde quer que você esteja. Não sei se é mais ou menos isso ou se você está falando especificamente para o chamado ao ministério. Né? Eu quero acrescentar essa pergunta da Juliana com uma questão muito interessante sobre o chamado, que é a questão dos missionários, especialmente os missionários de missões mundiais. Hoje, a maioria dos missionários de missões mundiais consegue entrar nos países por conta das suas profissões e não porque sejam propriamente missionários. Então nós temos uma gama de profissionais, especialmente da área da saúde, a sua maioria são da área da saúde, e com as suas profissões conseguem entrar nos países e aproveitam essa oportunidade para exercer a profissão e exercer de forma missionária. Então nós temos muitos missionários hoje em vários países que exercem o seu chamado exercendo a sua profissão. E eu também compartilho de um amigo médico, ele compartilhou comigo dia desses a respeito disso mesmo. Ele falou, olha, eu sou médico e eu entendo que Deus me deu a oportunidade de ser médico e as pessoas que vão a mim vão procurando uma orientação médica e Deus tem me chamado para dar uma orientação mais que médica, porque, especialmente nesse período que a gente tem vivido, ele falou que muitas vezes as pessoas chegam para o consultório com demandas diversas e a última questão que elas precisam mesmo é de um médico. E ele aproveita a oportunidade para testemunhar de Cristo a essas pessoas. Ele falou, quantas pessoas chegam no meu consultório, eu as atendo, e às vezes, muitas vezes, elas têm outras questões, mas eu aproveito a oportunidade para compartilhar de Cristo com elas ali no consultório. Então, dentro do que você falou, todos nós temos um chamado, todos nós. E o nosso desafio é discernir o que o Senhor quer fazer conosco, onde o Senhor quer fazer conosco. Eu tenho para mim um conceito de, meu desafio com Deus, pessoal, é estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Quem discerne o que é certo e fazer a coisa certa é Deus. Então, eu penso que esse é o caminho. Eu exemplificaria também o pastor João Marcos Barreto Soares, de Missões Mundiais,
ele compartilhou numa das últimas campanhas, eu acho que foi na última campanha, da sua viagem à Coreia do Norte, né? E lá ele foi recebido e assessorado o tempo todo por uma missionária que, na verdade, exercia também a profissão de enfermeira, né? E então, se não fosse assim, ela não teria liberdade e espaço para trabalhar naquele país tão fechado pelo Evangelho, né? Então ela usou essa capacitação, essa habilidade, essa habilitação para exercer seu ministério, né? Eu estive no barco da Amazônia e lá nós temos um casal de odontólogos, o doutor André e a doutora Germana, odontólogos que tinham uma clínica em São Paulo, uma clínica muito grande, de renome em São Paulo. E eles deixaram tudo em São Paulo e embrenharam-se na Amazônia através do barco missionário. E estão lá há anos, né? Exercendo a sua profissão, mas também servindo. E eles fazem parte de uma equipe, eles na verdade coordenam uma equipe que viaja pelos ribeirinhos lá, pelas aldeias, para dar tratamento odontológico para as pessoas, né? Diante do que a Juliana colocou, e colocou muito bem, eu diria, num primeiro momento, tentando responder a primeira pergunta dela, eu diria, olha, Juliana, né, bem colocado pela irmã, eu entendo que o ideal de Deus é que cada irmão crente em Cristo Jesus, conquistando as habilitações profissionais, sejam elas quais forem, mas sendo bons crentes, evangelistas, discipuladores, vão cumprir a sua missão profissional, mas paralelamente vão estar testemunhando de Cristo, exercendo o dom concedido pelo Espírito Santo de Deus, servindo ao Senhor e ganhando almas para Cristo. Seja um engenheiro, seja um médico, seja uma enfermeira. E seja enfim, um pedreiro, um profissional, seja qual for a área. Na verdade, não só falando de questões profissionais, mas mesmo um jovem crente estudando, sendo dotado pelo Espírito Santo de Deus, desenvolvendo o seu dom, nem na área profissional, mas ainda como estudante. Na minha cabeça, o ideal de Deus é este. No meu entendimento, o ideal de Deus é este. Na verdade, o que eu costumo dizer é que a igreja está reunida no momento de culto, mas terminou o culto, a igreja se espalha no meio da sociedade. E a igreja está representada, e cada um onde estiver, é a igreja de Cristo espalhada no meio da sociedade. Esse é o ideal de Deus. Há um ideal utópico, ou alvo muito alto, mas para mim é o ideal de Deus. Esse é o aspecto. O outro que a irmã colocou é se o dom necessariamente define o chamado, né? Se o dom necessariamente define o chamado. Eu entendo que nem sempre, né? Eu acho que a pessoa recebe um dom do Senhor e se o crente quiser crescer e quiser agradar ao Senhor, ele vai exercer o seu dom, seja ele qual for. Já a questão do chamado, eu acho que é um outro momento, é um outro entendimento que esse crente em Cristo tem de receber da parte do Senhor. Ontem eu falei rapidamente sobre a experiência mística, né, de Noé. Ou seja, é o crente entendendo o chamado de Deus e
a ordem de Deus para a sua vida, no seu relacionamento com Deus. Ninguém sabe o que Deus está falando da sua mente ao seu coração. Mas você, no seu relacionamento espiritual com Deus, e aí eu coloco, na sua experiência mística com Deus, você entende que Deus a chama e que Deus a capacita para determinado ministério. É no seu relacionamento com Deus. A minha experiência mística com Deus, por exemplo, é esse chamado de 1977, que eu já fiz menção, mas também é a orientação que dia a dia Deus me dá no meu relacionamento com Deus. Então, o dom é a capacitação do Espírito Santo de Deus. O chamado é nessa experiência mística que você entende. Ó, Deus está me mandando fazer isso, Deus está me chamando para essa e aquela atividade no seu reino. Um chamado específico, né, pastor Gerson? Um chamado específico, né? Alguns momentos. Justamente. Agora, tem, assim, dentro daquilo que eu falei, Ju, sobre tudo que você fizer, tem uma exceção, mas isso aí para mim, né, pessoalmente, é papo para um podcast inteiro, que é a questão da música, né? Como disse Sebastian Bach, né, que eu citei outro dia aí, toda música deveria ser exclusivamente de louvor ao Senhor, de louvor e adoração ao Senhor. Ele diz assim, que toda música deveria ter por finalidade a adoração a Deus, né? Então, uma exceção assim em relação a isso, para mim pessoalmente, é a música. Que puxa o texto bíblico de 1 Pedro 2,9, ou 2 Pedro 2,9, né? Que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Se você é exclusivo, precisa ser exclusivo, né? Então, no caso, também, esse versículo também ele se encaixa nesse tema que pode ser conversado, né? Pode ser desenvolvido. É isso aí. Temos quanto tempo aí, Caio? 1h21? O pastor precisa sair, pastor? Não, tá algum tempo. Tá de boa? Tá tranquilo? Mas... Mais 30, tá bom? Ah, não, tá. Instagram? Ah, legal. Tá bombando. Em relação ao que você acabou de falar, então, que a exceção seria a música. Então, o ideal é que um cristão não fosse, por exemplo, um pianista de música clássica, que toca assim, que de vez em quando vai tocar no Teatro Municipal. Ó, é uma posição muito pessoal minha, tá bom? Mas eu entendo assim, meio que dessa forma aí mesmo. Entendeu? Aí você... Mas tem gente que pode conviver com isso de boa. Eu não conseguiria, sendo músico, né? Ah, vou tocar em algum lugar. Eu entendo assim, por exemplo, um advogado, ele pode advogar, né? Exercer a advocacia e ser um cristão e tal. Um músico, ele vai tocar num show lá fora e depois vai tocar... Eu tenho muita dificuldade com isso. Por isso que eu falei dessa exceção, porque eu falei que toda a sua formação você pode utilizar na obra de Deus, né? Então você é professora, você trabalha lá e você pode vir a dar aulas na igreja. Você é vendedor, você pode trabalhar com vendas e ter uma estratégia, ajudar na estratégia da igreja de alguma forma, com seu conhecimento. Entendeu? Então só nesse caso da música aí que eu tenho bastante dificuldade. É claro também que tem, por exemplo, a pessoa é advogado, mas defende pessoas de alguma facção criminosa. Também tá errado, o cristão não deve fazer isso, né? Por aí. Eu acho que também tem muito o lance de você viver o que você acredita. No caso do advogado. Cara, você é advogado. Te chamaram para defender a causa. Você tá vendo que a causa não é a causa certa para você abraçar. Mano, corre. É mó dinheiro, mano, corre. E aí entra a fé. É questão de você pisar e deixar Deus botar o chão, porque a causa não é legal. Então você não vai defender a causa que não é maneira só porque no filme, vale a pena. No filme Em Defesa de Cristo, né? Do livro também, Lee Strobel, ele tá investigando um criminoso e aí ele no meio
da investigação, ele percebe, e aquele criminoso tinha sido preso e condenado, em parte por causa da matéria que ele publicou. Era jornalista investigativo. Julinho, a gente viu esse filme, né, Julinho? E aí, ele catucou um pouco mais lá, investigou um pouco mais, descobriu que tudo estava errado, que o cara que estava preso estava inocente. Tirou conclusões precipitadas. E aí ele foi e refez e trouxe tudo dentro da ética, né? Antes de se converter. Então, é mais ou menos por isso, mais ou menos esse ponto aí, entendeu? Mas esse assunto de música aí é assunto para um podcast inteiro. Eu já apanhei muito por causa disso. Até dos meus amigos músicos eu já apanhei. Não, mas cheguei e tal. E vai lá tocar para testemunhar. Mas eu falei, não, cara, tem dificuldade com isso aí. Tem problema com isso. Mas para mim o ponto fundamental é o compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Então, em qualquer circunstância, exercendo uma profissão ou não, até como o pastor Gerson pontuou a questão do estudante, onde quer que a gente esteja, nós temos que ter um compromisso com a verdade. Então, o princípio que deve nos nortear é a palavra de Deus em todas as circunstâncias, em todas as esferas. E eu penso que esse é o princípio, e ele tem que ser inegociável. E eu penso que é uma situação delicada que a gente vive, porque a gente, hoje, com a internet ainda mais, a exposição aumentou muito mais. Então, as pessoas estão cada vez mais na internet, isso dá cada vez mais visibilidade, e com isso também surgem cada vez mais circunstâncias em que essa verdade é questionada. Então, a gente vive um tempo, mesmo no Brasil, de uma certa perseguição e muita gente repensando esse conceito de verdade absoluta, da Bíblia ser a palavra de Deus. Então a gente acaba vivendo hoje uma outra situação. Eu estou até levando para um outro tema também. Não tem problema não, tá tranquilo. Mas em que a gente precisa afirmar ainda mais os nossos princípios em Deus e na sua palavra, porque as circunstâncias estão acontecendo e estão tentando sacudir esse alicerce ou desfazer esse alicerce, que na minha opinião é um alicerce firme. Aliás, minha opinião não, né? A palavra de Deus é esse alicerce firme. E a gente vive uma situação hoje de tentativa de destruir esse alicerce, de relativizar esse alicerce. Então, o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Isso precisa ser inegociável. E a tal da liquidez, né? Sim. Mas tudo é líquido, tudo é volátil, tudo é relativo. Eu estou até para falar sobre isso exatamente, porque muitas vezes as atitudes das pessoas, elas não são em função de reais gostos das pessoas e de reais tendências das pessoas. As atitudes muitas vezes são pura e simplesmente para desfazer esses alicerces absolutos que ainda existem entre nós. Não que elas queiram ter uma atitude, não que elas tenham preferência por aquele tipo de atitude, mas não, elas querem simplesmente se rebelar contra aquilo que elas chamariam de establishment, enfim, de status quo, simplesmente para quebrar algum tipo de alicerce que esteja posto. E eu quero só lembrar que a gente vive essa tensão hoje, mas essa tensão não é uma novidade hoje, não é uma novidade. Eu lembro de Jesus na cruz, e um dos bandidos que estavam ao lado de Jesus falou: você não é o filho de Deus? Então, se você é filho de Deus, desce da cruz. Foi uma tentativa de sacudir o alicerce do princípio do chamado do ministério de Jesus. Então, essas investidas, elas acontecem desde sempre. A extensão da tentação, né? Desde o Gênesis, desde o Éden, essa tentativa de desconstruir esse alicerce firme que é Deus e a sua palavra. Então, o que a gente vive hoje não é novidade. O que é novidade, talvez, seja a visibilidade que essas tentativas estão ganhando. Talvez seja essa a questão, mas é uma questão de opinião pessoal. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas
o fato dessa tentativa, infelizmente, remonta desde o Gênesis. Sim. Fala, Jusão. É, isso aí mesmo. Gilmar tá quieto, cara. Gilmar tá esse negócio de contemplativo. complicado, Tá só é. absorvendo. Então, sobre o que a Juliana falou, né? Essa questão de você ser um crente e a gente dedicar o nosso dom e talento somente para o Senhor e não para as outras questões. É como Ezequiel, a minha experiência pessoal também, ela foi de dedicar o meu dom e talento somente para o Senhor, para a glória dele. Sabe, eu tive convites, eu fui para ver como era, e eu percebi que não havia assim a mínima possibilidade de condição de eu chegar lá e dividir o dom que Deus me deu num outro tipo de ambiente. Eu não consegui fazer isso. Então a minha oração foi o seguinte para o Senhor: Deus, eu quero viver da música se for para a tua obra. Isso foi uma escolha que eu fiz, né? E aí a pessoa que me convidou falou o seguinte: mas você precisa ser profissional, precisa separar as coisas. Eu falei assim: cara, eu não consigo separar isso. Eu não consigo separar isso. Entendeu? Se você consegue, Deus te abençoe, mas eu não consigo. Para mim não dá, não tem como fazer isso, né? E de uma outra situação também, Juliana, teve uma pessoa que estava gravou um CD, e aí ele disse, na época, né, ele falou que queria fazer um outro trabalho e me pediu algumas composições. Eu falei, tudo bem, a gente vai marcar em casa para você poder ouvir as composições, se você gostar, tal, tranquilo. Não vou nem te cobrar pelas músicas, não, vou ceder para você poder gravar e tal. E ele cometeu a seguinte gafe, não sei, né? Ele colocou aquilo que estava no seu coração e falou para mim o seguinte: olha, vou tentar pela última vez, se não der certo, eu vou partir para o secular. Aí eu falei, eu não entendi. E aí eu conversei com ele o seguinte, falei assim, cara, eu não fiquei à vontade de ceder as músicas. Porque você está indo para uma coisa derrotado, né? E talvez para que propósito vai ser? Para poder glorificar o Senhor, ou você quer usar isso como patamar para você poder ganhar sua vida nisso? E aí a gente teve um embate lá, mas você está sendo muito radical. Eu falei, não, é um posicionamento meu, é um pensamento meu. E eu não cedi as músicas para ele, porque ele já estava partindo para uma coisa, já com outra intenção, e dizendo o seguinte, que se não der certo, eu vou partir para o secular. Né? Então ali fazia parte dessa questão, né, que as minhas coisas são para a glória do Senhor. E eu não me sentia à vontade de ceder as músicas, né? Somos amigos hoje, até sem problema nenhum. Mas isso como consequência de uma escolha que eu fiz, né? Então, isso é uma coisa muito pessoal, né? Já apanhei também de alguns amigos crentes e tal, mas no respeito. Mas eu acredito que isso é algo muito pessoal, né? Como Ezequiel falou, de você escolher. E se você sentir a vontade para isso, a pessoa faz. Mas, assim, em alguns momentos, isso pode tirar o foco da pessoa e, aos pouquinhos, né? E ela começar a tirar as pessoas do caminho do Senhor, e quando ela for ver mais tarde, ela está totalmente assim, desligada, né, de Deus, né? Porque quando você abre 1 milímetro aqui, né, e você bota 2 milímetros aqui, quanto mais você anda, essa abertura ela vai aumentando sem a gente perceber, né? Então, assim, é uma questão de escolha, e como o pastor Roberto falou, né, essas questões elas estão desde sempre. Porque se você tem um propósito com o Senhor, o inimigo ele vai de alguma forma tentar vir para poder te desvirtuar do seu propósito, né? Então a gente tem que orar ao Senhor para que Deus possa nos dar discernimento, para a gente poder se manter, né, na presença do Senhor, naquilo que a gente faz para a glória dele. Acho que é meio por aí mesmo. Eu me lembrei de Simão o Mágico, né? Que ele viu os prodígios que... Ele estava caminhando com os discípulos, né? Ele viu os prodígios que os discípulos estavam fazendo, ele pediu para fazer a mesma coisa e tal, mas não porque ele tivesse alguma intenção boa, ele queria fazer uma espécie de mágica, né? Queria fazer outra coisa com o evangelho. Coisa comercial, né? Tornar o evangelho uma coisa comercial, aí é complicado, é bem complicado. E aí, nessa questão aí de decidir o professor... Cara, de discernir, né, o que fazer, que vocês entram na vida da gente. Que a gente aqui tem o quê? 20, o Júlio tá com 17, ele tá com 17 anos, eu tenho 20, putz, a gente aqui é tudo novinho, cara. Vocês já são os caras mais maduros, entendeu? E aí é onde vocês entram na nossa vida, porque a gente aqui tem as nossas coisas para fazer. Mas em alguns momentos a gente não sabe qual direção ir. Sabe, tem alguns impasses aí que a gente, caramba, o que eu faço agora, né? Não, assim, algumas decisões, né? Pai e mãe ajudam, né? Dá pra auxiliar. Mas em alguns outros assuntos, o fato de ser pai ou mãe pode influenciar na decisão, né? Tipo, caramba, vou por aqui ou vou por ali.
Se eu falo isso com minha mãe vai falar, poxa, filho, vai por aqui, mas ela não está pensando na situação no todo, ela está pensando em mim, que sou o filho dela, está pensando na situação desse lado de cá só, não num todo, né? E aí entra a visão... Mas você acha que a gente tem essa influência toda, cara? Tem sim. Eu colocaria um aspecto aí que para mim é o aspecto que faz toda a diferença, que é o quê? Procurar sempre manter a comunhão com Deus. Não somos perfeitos, não somos santos, não é fácil, mas manter a comunhão com Deus. Por quê? Em comunhão com Deus, nós temos a maior probabilidade de acerto, né? Manter a comunhão com Deus. As encruzilhadas surgem, as opções de caminhada surgem, mas seja parte do princípio que muita coisa está definida na Bíblia. E se você se afasta do que a Bíblia está traçando, você é como o Gilmar acabou de falar. Você erra 1 milímetro aqui, mas não são mais paralelas. Lá na frente, isso aí, elas vão estar muito distantes, as duas linhas. Então você erra 1 milímetro aqui, lá na frente, daquela linha que a palavra te traça, você vai se distanciando a cada passo. Então, manter a comunhão com Deus, andar na linha traçada por Deus, que é a linha da palavra de Deus. Mas existem decisões no meio do caminho, existem coisas que não estão expressas, definidas na Bíblia, tudo bem. Isso aí você vai definir tendo comunhão com Deus, em oração, na palavra, tomando uma decisão a cada dia. Se você toma uma decisão em determinada área, em que você se afastou daquilo que você já conhece, que é a palavra de Deus, hoje você está um passo só fora da linha traçada por Deus. O tempo vai passando, daqui a pouco você está meia dúzia, 10, 15 mil passos fora daquilo que Deus traçou. Em Guilherme, isso que você está falando sobre, né, a gente conversa com os nossos pais e tal, a minha experiência de vida foi o seguinte: quando eu estava com meus 14, 15 anos, eu decidi nadar, adolescente assim, né? Eu quero fazer, ele acha que sabe fazer e consegue. Eu queria nadar para ser atleta da Marinha, né? E aí, quando eu falei com minha mãe desse meu desejo, ela entendeu o seguinte, que as competições eram sempre aos domingos. E ela não hesitou. Eu não vou financiar uma coisa para você poder fazer, você vai te tirar da casa do Senhor aos domingos. Não conta comigo. Ela foi assim, preto no branco, sabe? E aí meus irmãos que ajudaram a financiar e tal, mas ela não me deu um tostão. Eu tinha que pegar o ônibus até o bombeiro ali de São Miguel e andar até o colégio, que eu competi pelo colégio e tal, mas ela não me financiou isso em nenhum momento, né? Porque ela percebeu assim que na minha faixa etária não estar nas igrejas dos domingos ia ser totalmente perigoso, né? E aí, numa conversa com o Micael, eu comecei a perceber assim que o choque de gerações eles acontecem, e eu comecei a ver a repetição disso, só que ele vivendo o que eu vivi e eu no lugar da minha mãe. E qual é a situação do pai? Quando o filho escolhe alguma coisa, estou falando isso para mim, tá? A gente fica meio que muito assim, poxa, mas será que vai dar certo? Você meio que naturalmente você tende a querer conduzir a decisão do seu filho, né? Então, numa conversa agora de pouco tempo com o Micael, eu coloquei para ele o seguinte: filho, quem vai decidir o que você vai fazer vai ser você. Porque eu me lembro quando eu ficava em casa estudando, né, fominha, minha mãe achava que isso era vaidade. Fica estudando instrumento, ela achava que isso era uma vaidade, mas é uma coisa que eu gostava de fazer. E depois, com o passar dos anos que eu fui consagrado ao Ministério de Música, minha mãe ficava assim, poxa, meu filho, como é bom ver, né? Tipo assim, se eu soubesse, eu não falaria que seria. Mas assim, foi um erro querendo acertar, né? Então, já sabendo disso, né, Micael vai escolher o que ele vai fazer com a Maitê. O que eu conversei com o Micael? Aquilo que você vai escolher. Mas uma coisa que vai fazer você acertar é, primeiro, buscar o reino de Deus e sua justiça. Porque se a pessoa fizer isso, você tem tudo para poder, assim, conseguir aquilo que você pretende. E se você não conseguir, você não vai se frustrar por não ter alcançado. Porque a presença do Senhor, como eu com o Senhor, ela vai te bastar para te dar paz. Agora, se você botar isso fora de ordem, né? Eu até comentei que o pastor pregou aqui na igreja, acho que foi agora no mês da família, nos primeiros domingos, ele falou o seguinte, que a máxima da matemática é que a ordem dos fatores não altera o produto. Mas na questão espiritual, se você tirar Deus do primeiro lugar,
vai tudo errado. Então, assim, como você fala assim, de repente a gente aqui é algum tipo de influência ou referência, o que eu queria deixar para você é essa palavra que o pastor Jesus já falou. Buscar primeiro de Deus o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas, Deus vai te acrescentar e você vai ter o direcionamento correto para você percorrer sem frustração. Porque é muito ruim a pessoa querer fazer alguma coisa, não, eu vou alcançar com os meus métodos, ela pode até alcançar, mas se ela não alcança, tem pessoas que se frustram. E no Senhor isso tende a zerar, né, essa possibilidade de você se frustrar. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas elas vão, né, sendo caminhadas, como o pastor Jesse falou, acho que é por aí. Que aí também tem o seu relacionamento com Deus está muito ligado ao seu relacionamento com a palavra, né? Tá totalmente ligado. Mas aí entra naquilo que a gente já falou, que é uma tendência da modernidade, da pós-modernidade, enfim. Eu creio que seja até uma influência maligna, né? Que é a relativização, Ih, rapaz. É isso mesmo. Relativização. Né? Da palavra de Deus. Por exemplo, a gente está estudando aí os 10 mandamentos, né? Não matarás. Beleza, não matarás, você não vai matar ninguém. Mas quando chega no não adulterarás, será que é assim mesmo? Será que isso não é relativo? Será que isso não é poético? Será que isso não é diferente do que a gente vive hoje? Não, irmão, é isso. Não é relativo, é isso aí, né? Então, o relacionamento com a palavra hoje, que até por alguns movimentos, até dentro do próprio cristianismo, podem ser relativizados e é algo que precisa ser considerado. E com essa questão da internet, por exemplo, né, dentro da questão do adultério, eu já ouvi alguém falando assim, mas eu não cometi adultério fisicamente, foi só virtualmente. Então não foi bem um adultério, mas adultério é adultério. E a gente tem hoje a questão do virtual, da internet, que facilita muitas coisas, então as pessoas estão entrando nessa relativização mesmo, né? Então é um desafio a gente se manter na palavra de Deus. Eu só queria destacar dentro do que vocês estavam compartilhando aí, a questão eu concordo totalmente com o que vocês falaram sobre a questão do relacionamento com Deus, porque esse é o ponto de partida. Mas a Bíblia também fala da questão da multidão de conselheiros, né? Na multidão de conselheiros há sabedoria. E, infelizmente, é um princípio que tem sido abandonado, o buscar conselhos. O Guilherme falou da questão dos pastores serem referência. A gente precisa lembrar que sim, somos referências. Claro que somos humanos, erramos, falhamos, mas somos referências. E, de um modo geral, as referências têm sido abandonadas. Pais, o que pai falava, mãe falava era lei, não é mais. É questionado, é questionável. Então, a gente precisa também ajudar os nossos jovens a redescobrir o valor do conselho, seja do líder, seja do pai e da mãe, porque esses conselhos têm valor. Nas minhas grandes decisões de vida, eu as tomei depois de buscar conselho. E busquei conselho com meu pai, busquei conselho com o pastor Gerson, ele está aqui, sabe disso. Para grandes decisões da minha vida, eu só as tomei depois de buscar conselhos e procurei pessoas que fossem instrumentos de Deus para me ajudar nesses conselhos. Então, a questão do chamado, a questão do casamento, foram questões que eu busquei conselho e eu agradeço a Deus porque eu pude buscar esses conselhos, ouvi esses conselhos e obedeci. Então, o que eu vivo hoje é fruto de uma obediência a Deus, em primeiro lugar, mas também obediência aos conselhos de pessoas que são autoridades sobre mim. Aí, Gui, salmista, né, Salmo 119, diz assim, como o jovem pode encontrar o seu caminho? Seguindo conforme a sua palavra. Esse é o lance. Esse é o pulo. Acrescentando também um pouquinho sobre essa questão, né, da gente ter uma vida devocional com o Senhor, o Evangelho, ele não nos exige, né? O Evangelho, ele nos propõe renúncia. É diferente, porque quando você entra numa exigência, você acaba sendo, me fugiu a palavra, oprimido, né? A pessoa que ela é exigida, ela fica oprimida. Mas o Evangelho, ele não nos exige, ele nos propõe renúncia. Então, essa comunhão com o Senhor, viver em obediência, é a gente entender que depois que nós aceitamos Jesus como seu Salvador, esse processo de renúncia, ele precisa acontecer todos os dias da nossa vida.
Porque algumas pessoas, elas aceitam Jesus como seu Salvador e acham que a renúncia é só para o cara que não é crente. A gente precisa renunciar todos os dias, né? E essa renúncia, ela faz parte da nossa comunhão com Deus, de vivência com Deus, porque nós temos vontades, né, desejos, né, às vezes até sentimentos em relação ao próximo que precisam ser renunciados, né? E aí vai entrar uma coisa puxa a outra. Aí vai pedir um coração quebrantado. Porque a gente não vai conseguir renunciar às questões se a gente não tiver e buscar um coração quebrantado no Senhor, né? Porque se a pessoa não tiver um coração quebrantado, ela não vai absorver essas questões. Então uma coisa puxa a outra, né? E eu acredito que isso também pode ser acrescentado nesse processo de comunhão. Pode ser não, é acrescentado nesse processo de comunhão com o Senhor e de respostas, para que a gente possa buscar o conselho. Quando receber um conselho, você renunciar àquela tua vontade, bateu 2, 3 contra 1, não, eu preciso renunciar. E aí você vai renunciar e você vai realmente conseguindo caminhar. Acho que é o processo, né? Mais ou menos isso daí. Beleza. Tranquilo? Passa suco aí. Agora você quer suco, né? Fazer justo o trabalho da galera. A galera trabalhou aí. Vamos caminhando então aqui pro final, né? Encerramento do nosso podcast. Agradecer a Deus, né? Proporcionou esse encontro, que chegue na casa das pessoas, no celular das pessoas, onde quer que essa transmissão chegue, que seja abençoador para as pessoas. E como a gente sempre tem fechado o podcast com o versículo, a gente começou conversando com o pastor Gerson, né? Falamos sobre várias questões, foi bom, né? Enriquecedor, momento bom nosso aí. Agradecer também o pastor, né, pelo apoio que ele tem dado à juventude, né? O pastor tem apoiado a nossa juventude, nós temos feito programações com toda a estrutura da igreja, com tudo, o fato da gente estar aqui hoje também, sempre tem apoiado bastante. Eu, como pastor de jovens, me sinto apoiado pelo pastor Gerson, me sinto apoiado pelo pastor Roberto, pelo ministro também, os que a equipe da nossa igreja tem apoiado demais, né? João 10, versículo 14, diz o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço minhas próprias ovelhas e elas me conhecem, né? Essa aqui é a versão da Bíblia Viva. Tem uma versão que diz: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas pelo nome e elas me conhecem, né? Embora esse texto aqui está falando sobre a pessoa de Cristo, está falando sobre o bom pastor que é Jesus, conhecer as ovelhas pelo nome tem sido a marca do ministério do pastor Gerson, que também é o bom pastor que o Senhor tem colocado aqui nesse tempo, tem nos abençoado muito, pastor. E a gente quer agradecer demais pela vida do Senhor e estar participando desse momento aqui também com a nossa juventude. Amém. Muito obrigado, pastor Ezequiel. E o irmão sabe da amizade, do respeito, do companheirismo, do reconhecimento que eu tenho pelo irmão. Dou parabéns por esse programa, mais essa iniciativa. Eu rogo a Deus que também seja uma forma de arrebanhar, de unir os jovens e de chamar a atenção dos jovens para o ministério que está à frente deles, o irmão e eles. E gostei, eu acho que a gente pode prosseguir, ter outros encontros, porque se mexer com esse material aí, tem muito material. Vamos voltar em muitos assuntos aí. Aí, galera, a galera que assistir, manda pergunta. Pastor Gerson, pastor Roberto, quero falar sobre discipulado. Gilmar, por que você não me chamou para aquela cantata lá? Então, né, vamos tacar fogo nesse negócio aí, né? Como é que funciona? Isso aí, tem muitos assuntos que a gente pode tratar aqui também. Tomara que nesse final de ano a gente volte com os musicais, né? Adolescentes e jovens, madrigal, grande coro, final de ano aí. Eu tô sentindo saudade desses ensaios aí, meu Deus, tá até querendo crescer de novo, que eu tô gastando. Tem que gastar no instrumento aí. Beleza? Vamos encerrar então? Vou pedir o pastor Gerson para orar, então, encerrando esse nosso encontro aqui, tá bom? Vamos lá? Nosso Deus e Pai, rogamos que recebas a nossa gratidão, nosso louvor por esse momento tão especial, ó Deus. Muito obrigado por aquilo que pudemos compartilhar, por aquilo que pudemos ouvir, testemunhar e, acima de tudo, ó Deus, pela graça maravilhosa com a qual o Senhor tem nos coberto, ó Deus, de modo que não somente temos conhecido a Cristo como Filho de Deus, nosso Salvador pessoal, mas também, ó Deus, temos sido chamados para cumprir o Teu ministério.
Te agradecemos pela capacitação que vem do Teu Espírito. Amém, Deus. E te pedimos, ó Deus, também que estejas trabalhando nos corações de todos os nossos ouvintes, assistentes, dos nossos jovens, ó Deus, para que uma vez que coloquem as suas vidas nas Tuas mãos, sejam dirigidos pelo Senhor, usados de maneira abundante pelo Senhor, e sintam-se, ó Deus, felizes e realizados no centro da vontade do Senhor. Essa é a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Acabou. Eu? Valeu.